Um encontro na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, reuniu pesquisadores nacionais e internacionais para discutir a ascensão da direita em países da América Latina. A própria natureza da direita, como é um ator político, é que fica sometido a mudanças históricas. Então, vai mudando ao longo do tempo. E a outra característica é que a natureza da direita é a relação com seus adversários. Então, os limites da direita vão também cambiando com as transformações de seus adversários. Bom, o conceito que eu acho que melhor ajuda a entender o que é a direita, o que serve para designar a direita, ou as direitas, que são vários grupos de direita, é a atitude em relação a políticas voltadas à igualdade. A igualdade social, a igualdade econômica, a igualdade de gênero. As direitas se opõem a políticas voltadas à igualdade. As direitas são contra políticas voltadas à distribuição de renda, à igualdade de gênero, à igualdade de direitos civis. Os grupos de direita são contra políticas voltadas à igualdade. Então isso é que unifica. E o outro ponto, né, óbvio que unifica a direita, é o fato de ser contra a esquerda. Né? As direitas se identificam muito por ser contra o que é a esquerda, por terem repulsa à esquerda. Aí elas se juntam para combater a esquerda também. Olha, a nova direita, como qualquer conservadorismo, tem várias definições, né? Mas a nova direita, em termos mais gerais, mais amplos, quer dizer uma direita que reúne conservadorismo tradicional de cultura com um conservadorismo econômico, ou seja, nesse caso, o neoliberalismo. O que eu estou achando na pesquisa é que há uma história muito pouco estudada do ativismo de certos brasileiros conservadores ou até ultraconservadores que ajudaram a construir uma possibilidade de uma nova direita como a achamos hoje nos Estados Unidos e também no Brasil. Ou seja, um núcleo de ativistas brasileiros que cooperam, traz fronteiras e também traz confissões religiosas para construir uma nova direita de um Bolsonaro ou de um Trump, né? Que possibilitam uma agenda de assuntos que agora parecem muito familiares, né? A gente conhece a direita como, de certa forma, racista, de certa forma antifeminista, de certa forma anti-casamento gay, né? De certa forma anti-estadista, mas também neoliberal. Aí essa série de assuntos foi criado não só por ativistas nos Estados Unidos, mas também por alguns ativistas muito importantes aqui, inclusive a TFP, mas também alguns ativistas evangélicos e até não religiosos. É isso que eu estou achando na pesquisa. Aqui no Brasil, as políticas de bolsas sociais voltadas para a população negra agridem muito a sensibilidade de direita, de muitas pessoas de direita. Então acho que o que define, né, as direitas é isso, porque em outros aspectos tem diferenças, né? Tem uma direita liberal, mais preocupada com o mercado, mais preocupada com a liberdade econômica, né? E que não gosta de intervenção estatal na economia. Tem uma direita mais conservadora, cuja preocupação maior é defender valores morais tradicionais. Defender a família tradicional, defender a moralidade religiosa. Esses grupos, por exemplo, hoje, né, se sensibilizam muito, os conservadores, contra as políticas de igualdade de gênero, por exemplo, eles se horrorizam muito. O tema do aborto, né, mobiliza muito os conservadores contra a possibilidade de aborto. E outra grande família da direita é o fascismo. Os grupos fascistas, que são uma direita mais radical, mais agressiva, com uma certa tendência à violência, né? Então são três os grandes grupos de direita. Então eles têm diferenças, mas eles se aproximam no anti-esquerdismo e por serem contra as políticas voltadas à igualdade. Eu acho que desde 2013 vem aparecendo um movimento que é reativo ao que aconteceu durante os governos do PT. Não é? Então eu acho que tem aí
uma ideia de que se redistribuiu renda, mas também outras coisas aconteceram, que não só isso, como, por exemplo, as políticas de ação afirmativa. Tem um efeito muito grande de ingresso de estratos mais baixos na universidade, e parte desses estratos mais baixos é de negros. Então isso gera um tipo de tensão e um tipo de pressão sobre os grupos mais altos que eles não sofriam antes. E essa reação, então, ela vem não como uma reação direta, É muito difícil as pessoas dizerem diretamente que são contra direitos. É sempre uma maneira mais contorcionista de fazer oposição, Então, veja, o que acabou acontecendo nesse processo foi que a grande tópica virou a corrupção. Não foram essas questões que apareceram, as políticas em si, mas o tempo todo elas estão presentes nos protestos. Então eu venho estudando desde 2013 e uma das bandeiras que aparece já no começo de 2013 é a bandeira de menos impostos, menos Estado, menos políticas públicas, na verdade, porque elas seriam corrompidas. Então é uma maneira de fazer a crítica às políticas públicas sem dizer que é contra elas próprias. Na atualidade, na América Latina, acho que provavelmente uma das características compartilhadas pelas famílias de direita tem a ver com esse forte vínculo com as ideias neoliberais na economia. São políticas que acreditam, que têm fé no mercado bem idealizado, não no mercado realmente existente. O liberalismo tem efetivamente essa confiança quase religiosa nas possibilidades do mercado para produzir e para distribuir de uma maneira justa. Mas também eu falaria que a contraparte dessa crença é aquela que propõe que o Estado é o pior ator da economia, não? Que a melhor economia é aquela na qual o Estado tem a menor geração de emprego possível, o menor número possível de empresas públicas, no qual o Estado faz a menor intervenção possível na fixação de preços, na importação, na exportação, não? O melhor Estado é aquele que não faz nada para intervir na distribuição, não? Aquele que permite a reprodução, que geralmente é muito injusta, dos bens culturais, dos bens econômicos e das oportunidades da vida das pessoas. E provavelmente uma outra característica que pode ser incorporada tem a ver com uma revisão da etapa das ditaduras, num sentido que é muito mais benevolente, não? Que tenta perceber que as denúncias de terrorismo de Estado não foram uma coisa tão grave como foi falado, não? Em todo caso, uma coisa do passado que vale a pena deixar no passado, não? Que não deve ter maior incidência no presente das pessoas. Uma perspectiva nesse sentido que, por um lado, procura diminuir a importância e, por outro lado, também estimula uma desconexão mais forte entre o passado e a atualidade, não? Como se o presente tinha acabado de nascer, não? E como se as pessoas não precisaram de compreender ou de lembrar alguma coisa do passado mais recente, né? O patriotismo é uma grande maneira de apresentação de demandas particulares como demandas coletivas. Você diz, não é o meu grupo que demanda, é a nação, né? E é uma estratégia muito bem sucedida da direita, usualmente. Veja, no caso do impeachment do Collor, o Collor chamou a rua para vestir o verde e amarelo, né? Então você tem uma tradição
de uso e de disputa dos símbolos nacionais. Então, o que essa gente fez? Ela se apresentou como a nação contra o governo. Então, por isso que eu acho que 2013 já tem a semente do impeachment lá na frente, porque já traz todos esses elementos. Inclusive, já aparece nos cartazes que a gente está analisando, já aparece fora Dilma, fora Lula, impeachment, todos esses termos já estão lá em 2013. Essa é a situação, claramente, um governo neoliberal, um governo mais engajado com a aplicação de um conjunto de políticas públicas que tem a ver com o aumento brutal das tarifas dos serviços públicos, do transporte, que geram desemprego, que geram estagnação, se fala, recessão, não? Perda dos direitos coletivos dos trabalhadores e também com um incremento da repressão à mobilização política. Não? Nesse sentido, acho que é um governo que pode ser identificado como um governo de direita, não? Porque, geralmente, na minha opinião, a imposição de regras de jogo neoliberais fica associada também a fortes níveis de violência estatal, não? Porque implica a imposição de normas que normalmente acabam punindo, castigando as posições dos mais débeis, dos mais fracos da sociedade, não? Tem a ver com a economia dos marginais, com os trabalhadores, os que ficam sem emprego, a situação dos aposentados, não? Por causa de uma lei que o governo aprovou o ano passado, os aposentados vão ganhar menos dinheiro, vão ter menos aumento do que tinha previsto, não? A semana passada, o ministro de Fazenda falou que recebe pressões, não falou de quem, mas que recebe pressões para tentar reduzir o número de pessoas que foram aposentadas. Então, começa a discutir mesmo se uma pessoa aposentada pode perder seus direitos de aposentadoria. Então, quando eles falam do problema da segurança jurídica, eles só ficam preocupados pela segurança jurídica dos investimentos estrangeiros financeiros, não na segurança jurídica dos trabalhadores que têm um convênio coletivo do trabalho ou dos aposentados. As ideias da direita também têm atingido a educação. Uma delas é a proposta de escola sem partido. Pelo projeto em tramitação no Congresso, professores não poderão abordar assuntos em sala de aula que envolvam, por exemplo, questões de política e gênero. Para muitos especialistas, essa proposta fere a autonomia docente e contraria a ideia de uma escola plural e aberta ao debate. O assunto também foi discutido no encontro realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que reuniu pesquisadores nacionais e internacionais para refletir sobre a ascensão da direita em países da América Latina. Uma canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro. Bom, eu sou professora de História da América, na Universidade Federal Fluminense, e nos últimos anos eu tenho trabalhado com a questão das ditaduras na América Latina, mais precisamente no que a gente conhece como Cone Sul: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Para a mesa de hoje, a minha ideia é trabalhar a questão do Brasil e no Chile, sobre os processos que pegam desde antes do golpe, no governo do João Goulart no Brasil e no governo da Unidade Popular, liderado pelo Allende no Chile, as mudanças que esses governos vão propor em termos da educação, e como quando as ditaduras chegam no Brasil em 64 e no Chile em 73, um dos projetos é justamente desmantelar essas propostas democráticas que promoviam maior acesso à educação, que promoviam também uma democratização do ensino, que pensavam também a realidade do país, como que as ditaduras vão agir, vão atuar no desmantelamento dessas propostas e quais são as propostas então que essas ditaduras vão ter para substituir o que a gente estava vendo aqui.
termino hoje, né, a mesa, logo em seguida, com a discussão justamente do que é a escola sem partido, né? Esse projeto que a gente tem hoje, que é um projeto autoritário, um projeto conservador, que tem um partido, obviamente, tem uma visão de mundo e que quer implementar isso não só nas escolas, como também nas universidades. É um projeto que não é mais só brasileiro, infelizmente ele tem ganho espaço na América Latina também, e que dialoga, de certa medida, com esses projetos que a gente vem implementar, né, na ditadura e nas contestações que a gente viu aos projetos dos governos democráticos. Então, a ideia de que cabe ao pai ensinar determinados temas, que a escola quer retirar a autoridade paterna, né, que não há espaço para determinados temas, como gênero, como pensar ideologias diferentes politicamente. Então, tem tudo a ver, a ligação que a gente pode incorporar, né, esse retorno de um conservadorismo, de uma direita que saiu do armário, de direitas que saíram do armário, que questionam, muitos ligados à religião também, né, que é um ponto que a gente não pode deixar de falar e que tem a ver, né, muito com essa discussão de 64 e 73. Né, quais são as propostas de democratização, de pensar uma educação libertária, de pensar uma educação que reflita também a realidade do país e reflita a realidade dos próprios estudantes, né? E que hoje encontra, né, esse obstáculo e esse movimento que cresce, infelizmente, que hoje persegue professores, né, persegue diretores, já provoca em alguns casos a autocensura do professor, de que ele não quer trabalhar determinado tema, provoca demissões, né, e abertura de processos em alguns espaços. Então, eu acho que a questão da educação ela é um tema que a gente, muitas vezes, quando estuda as ditaduras, deixou um pouco de lado, né, de fazer essa reflexão e que hoje ela nos convoca, né, diante do que a gente tem vivido, a fazer uma reflexão maior né, da nossa relação com a educação, com a nossa relação de propostas educativas progressistas, né, e que falem também da realidade. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. As semelhanças são muitas, né? Os temas são muito parecidos. Em 64, a direita usava o tema do anticomunismo, né? De que o Brasil corria ameaça de se tornar um país comunista, de que o presidente João Goulart era aliado dos comunistas e teria um plano, uma conspiração junto com os comunistas. Tinha uma preocupação da direita na época contra os movimentos sociais que estavam em ascensão, né? Movimento de camponeses, movimento de estudantes, movimento de favelados, o próprio movimento operário. Então, esse quadro aí, num certo sentido, é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Tem diferenças, mas tem semelhanças grandes. Eles se mobilizaram contra o governo do Lula e da Dilma, especialmente da Dilma, com bandeiras muito parecidas que foram usadas em 64, né? O anticomunismo, o anti-esquerdismo, o antipetismo hoje, acusações de que esse governo teria conexões de esquerda internacional perigosas, né? A diferença é que nos anos 60 se falava do perigo soviético e perigo cubano, e hoje se fala, a direita de hoje fala de perigo bolivariano e o perigo cubano também, né? Mas frequentemente falam mais dos bolivarianos porque era um movimento ascendente, né? Que parecia que influenciaria mais outros países da América Latina. Então tem bastante semelhanças, né? Tem bastante semelhança com aquele quadro. O que eu acho importante no momento é entender que a intervenção dos Estados Unidos naqueles momentos não bastava, ou seja, precisava de cooperação local, né? E isso é uma lição da história que já tivemos, ou seja, como se sabe, né, nos outros golpes aqui em nossas partes da América Latina, sempre precisava-se de cooperação local, né? Aqui no Brasil seria o IPES, o IBAD, né, que foram os empresários que também apoiaram muito importantemente o golpe de 64, né? E eu acho que a história recente, os últimos anos, nos dão outro exemplo disso, né? Ou seja, o Departamento de Estado de lá, as forças de inteligência do Estado de lá, sim, estão interessados em mudanças de regime no mundo inteiro, né? Mas o mais importante para entender, eu acho, é que é uma conjuntura, né, de atores daqui e lá que possibilitam a manutenção de um estado de repressão, né, e de exclusão. E é o peso daquele conservadorismo
depende dessa cooperação local. Escuta aqui, isso aqui não é uma ditadura, isso aqui é uma ditadura. Existem vínculos muito claros, assim, muito já evidentes no que toca a organizações não governamentais, empresários, grupos empresariais americanos que têm financiado grupos de direita no Brasil e em outros países. Isso daí é muito claro, está já devidamente comprovado, né, o financiamento e a influência ideológica. Quanto ao governo americano, é que é menos claro isso, qual que é o papel do governo americano, isso é menos óbvio, mas há indicações de que pelo menos segmentos do governo americano, do Estado americano, podem ter visto com bons olhos a queda do governo, dos governos liderados pelo PT, porque a política externa do Brasil foi reorientada, né? Na época dos governos liderados pelo PT, a política externa era mais independente, era uma política de valorizar os laços com o país do Sul, de criar uma alternativa à hegemonia norte-americana. E com a queda dos governos do PT, o governo que assumiu do Temer voltou a uma política externa muito alinhada aos Estados Unidos. Então, certos segmentos do Estado americano, obviamente, acharam bom a queda dos governos petistas, mas é mais difícil de mostrar esse vínculo, pelo menos nesse momento, né? Vai ficar mais claro isso com o passar do tempo. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Lançar esse 11º número da revista Elas por Elas nesse cenário tão conturbado de retirada de direitos, de retrocessos, principalmente no dia a dia e na vida das mulheres, é para nós um grande desafio. Mas é também um momento de muita alegria, né? Ver as mulheres que aqui estavam hoje sendo homenageadas, que fizeram parte da revista e que no seu cotidiano defendem um país democrático, uma educação de qualidade, estiveram à frente de uma grande greve do setor privado de ensino, foi emocionante. É emocionante, nos revigora e nos faz acreditar que podemos reverter esse quadro que está aí. Vamos permanecer todas na resistência, vamos enfrentar o que tiver que ser enfrentado, para que dias melhores voltem a esse país e que sejam dias melhores e mais felizes para todos e todas. Então essa publicação, ela alarga a democracia, porque traz vozes e discursos que não são apreciados tradicionalmente, porque há uma estrutura de exclusão e violência que tenta não só diminuir a democracia, mas também silenciar alguns discursos que essa revista traz. Então ela, sem dúvida, é fundamental para o processo democrático. Para mim é muito importante ter recebido essa comenda, essa homenagem, porque eu acredito que a gente abdica de muito da nossa vida para lutar por um Brasil diferente. E aqui, mais do que receber uma homenagem, eu me senti abraçada pelas mulheres professoras que valorizam a luta cotidiana das outras, mais do companheirismo e da empatia pela outra. No momento que a gente vive no país, principalmente nessa conjuntura de ataque aos nossos direitos que a gente vem tendo desde o golpe, né, desde o impeachment, um golpe que foi contra uma mulher, contra Dilma, é fundamental que a gente consiga se organizar e lutar contra o aumento do fascismo que a gente vem tendo. Então acho que receber essa medalha é um prazer e ela vem num momento muito significativo pra gente.
Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado.